Agora comigo está Eylon Levy, ex-porta-voz do governo israelense. Eylon, qual a sua reação a essa medida do gabinete israelense que assumirá o controle militar de toda a faixa de Gaza? Eu tinha a esperança desesperada de que essa escalada na guerra pudesse ser evitada e espero que ainda possa ser evitada. Havia uma expectativa há algumas semanas de que Israel e Hamas estavam prestes a fechar um acordo de cessar-fogo. A pressão internacional sobre Israel levou o Hamas a elevar suas exigências, rejeitar o resgate dos reféns e manter sua posição. E assim Israel se encontra agora enfrentando um inimigo que recusa um cessar-fogo, recusa-se a libertar os reféns. E este é um esforço para vencer esta guerra, removendo o regime do Hamas da cidade de Gaza, após permitir a evacuação segura dos civis de lá. Certo. Essa é uma visão, mas muitos consideram um grande excesso de Israel, enxergando como tentativa de anexar Gaza, podendo levar à limpeza étnica, o que tem sido veementemente condenado pela comunidade internacional. Acho que o primeiro-ministro foi muito claro em sua entrevista com as pessoas ontem para tentar acalmar esses medos. Ele afirmou que Israel não pretende ocupar Gaza. Ele quer remover o regime do Hamas, que ameaça novos ataques como em 7 de outubro e ainda mantém reféns. E então ele quer entregar o governo civil a uma força que não está comprometida com a destruição de Israel, que não será o Hamas. Ele mencionou um possível sistema ou fideicomisso internacional. O primeiro-ministro já destacou a necessidade de desradicalizar Gaza após a guerra, para evitar o retorno da ideologia jihadista que motivou os ataques de 7 de outubro. Acho que o primeiro-ministro foi bem claro. Esta ação busca eliminar a ameaça militar imediata do Hamas, que ameaça novos massacres como o de 7 de outubro e pressiona pela devolução dos reféns, que estão sendo famintos, torturados e forçados a cavar sepulturas para as câmeras. Esperamos que a guerra iniciada pelo Hamas há 2 anos termine em breve. Você mencionou o exército lá, mas o próprio Forças de Defesa de Israel disse que acredita que isso é uma má ideia. Essa medida é intensamente controversa dentro de Israel, não apenas dentro do exército, mas também no espaço político. E eu acho que temos que ser honestos e dizer que Israel não tem boas opções neste momento. Tá? O Hamas está recusando um cessar-fogo. Ele viu a pressão internacional aumentando contra Israel e dobrou suas exigências. Ele passou a exigir a libertação dos terroristas do massacre de 7 de outubro para devolver os reféns. Israel enfrenta o regime do Hamas, que desafia as exigências mundiais. Vimos todos, inclusive a Liga Árabe, dizendo que o Hamas deve se desarmar e renunciar ao poder. Ele deve devolver os reféns, mas o Hamas se recusa. O líder do Hamas, Razi Hamid, deu uma entrevista à Al Jazeera na semana passada, na qual disse que os israelenses estão sonhando. Se acham que vamos desistir das armas, podem continuar sonhando. Então Israel se encontra com este regime jihadista em suas fronteiras, controlando territórios a poucas centenas de metros de distância das casas que invadiu e de onde sequestrou pessoas no dia 7 de outubro, que está desafiando as exigências de todo o mundo para renunciar ao poder e acabar com esta guerra. Líderes mundiais dizem que o Hamas deve renunciar e se desarmar, mas no fim só Israel lida com as consequências. Algumas pessoas podem dizer que é irônico ouvir você descrevê-los como invasores, quando muitos veem as forças israelenses como uma força de ocupação e invasão. Nós conversamos ontem de manhã. Bem, deixe-me sobreviver. Israel entrou na faixa de Gaza para remover o grupo terrorista que em 7 de outubro invadiu, matou israelenses em um festival de música, incendiou casas e fez mais de 250 reféns, incluindo crianças. Foi uma invasão de mais de 3.000 homens armados. O ataque de 7 de outubro não foi só terrorismo, foi uma invasão terrestre total de Israel pelo regime do Hamas na faixa de Gaza. Israel busca evitar isso no futuro, eliminando a ameaça militar. Eylon, em termos desta ideia de uma ação militar em toda a Gaza, falamos ontem com o ex-primeiro-ministro israelense Ehud Olmert. Ouça o que ele tinha a dizer sobre o que ele acha que é a opinião popular dentro de Israel sobre essa ação do governo de Benjamin Netanyahu. A maioria dos israelenses é contra a continuação da guerra. Eles são a favor de parar a guerra e recuperar todos os reféns. E eles não acreditam que uma operação militar expandida ajudará a salvar os reféns que ainda estão vivos, talvez o contrário. Podemos perdê-los. Então eu acho que a atitude geral da maioria dos israelenses é que precisamos acabar com a guerra imediatamente. E isso é claro em oposição às vozes que vêm do governo. Sua avaliação do que ele tem a dizer, você concorda com ele?
Também quero o fim da guerra, mas em quais termos isso pode ocorrer? Não pode acabar com reféns em Gaza. Sinceramente, não acredito que o Hamas queira devolver todos os reféns. Certamente não após os eventos da última semana, quando países começaram a reconhecer a soberania palestina em resposta ao dia 7 de outubro, o que o incentivou a prolongar a guerra. Eilon, tenho que dizer que eles não estão reconhecendo a Palestina em resposta ao dia 7 de outubro. Eles estão reconhecendo a soberania palestina em resposta às ações israelenses em Gaza. É de onde veio essa iniciativa? A impopularidade do que Israel está fazendo. Ninguém em sã consciência é a favor do dia 7 de outubro. Isso não é o que está acontecendo. Você pode interpretar assim, mas não é o caso. O que realmente está acontecendo é que os países estão se retraindo das ações de Israel atualmente em Gaza. Pessoas famintas e crianças desnutridas aparecem nas nossas telas morrendo de fome. Os países acham que agem certo, mas o Hamas vê isso como recompensa pelo 7 de outubro. E eu te remeto novamente àquela entrevista com o líder do Hamas na Al Jazeera há apenas alguns dias, na qual ele explicou como o Hamas acredita que a decisão de lançar o massacre de 7 de outubro foi justificada pelo reconhecimento internacional da soberania palestina. Ele vê isso como uma vitória e vê isso como um incentivo para continuar lutando. Infelizmente, o Hamas interpreta assim as declarações bem-intencionadas dos líderes ocidentais. A questão é, em que termos a guerra pode acabar? Não pode terminar com reféns ainda em Gaza. E a guerra não pode terminar com o Hamas ainda em posição de fazer mais reféns novamente? Lembre-se, o Hamas está aí a poucos metros de casas israelenses que seus atiradores invadiram em 7 de outubro e roubaram crianças. Então, eu absolutamente também quero que a guerra termine. E é por isso que também fui o mestre de cerimônias em 2 protestos das famílias dos reféns em Tel Aviv. A dúvida é como a guerra pode acabar. E no momento, o Hamas está recusando um cessar-fogo que faria com que ele se desarmasse e renunciasse ao poder. Desafia os desejos expressos por toda a comunidade internacional. Até a Liga Árabe, que só condenou outubro 22 meses depois. 7 de outubro, última pergunta para você. O que você responde às pessoas que dizem que o Hamas não libera os reféns por certos motivos? Acho que restam 49 e até 20 ainda vivos. Mas uma das razões para não fazerem isso é que essa é a última vestígio de alavancagem que eles têm. E por causa do poder do israelense, suponho, movimento contra a faixa de Gaza, eles estão segurando essa última ficha de negociação que tem, porque é tudo o que lhes resta. Correto. O Hamas fez reféns como moeda de troca para tentar sobreviver à guerra que iniciou. Por isso, o Hamas fez reféns, também para aterrorizar psicologicamente a sociedade israelense. É por isso que ele divulgou um vídeo de um refém reduzido a um esqueleto vivo, forçado a cavar sua própria cova dentro de um dos túneis do Hamas. Isso foi mostrado ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas recentemente. Mas, absolutamente, o Hamas está tentando usar esses pobres reféns como moedas de troca para garantir que sobreviva à guerra que iniciou. 7 de outubro envolveu tráfico humano. É completamente inconcebível usar pessoas dessa maneira e usá-las como moedas de troca. É ilegal, é imoral. É contra todas as violações e códigos do direito internacional. E o Hamas deve libertar os reféns imediatamente e incondicionalmente. Essa é a exigência de todos os líderes mundiais. Agora Israel enfrenta o dilema do que fazer quando o Hamas recusa. E se recusa porque esses reféns têm que voltar para casa. Eilon Levy, ex-porta-voz do governo israelense. Obrigado por participar. Conversa de notícias.